Eu os convido a abrirem a palavra de Deus em Gênesis, capítulo de número 5. No último domingo, pela manhã, foi lido o sermão dos primeiros 2 versículos. E hoje daremos continuidade à exposição do capítulo de número 5, concluindo assim: a exposição de toda essa perícope. Então, Gênesis, capítulo 5. Nós vamos fazer uma leitura que vai dos versículos 3 até o versículo 32, irmãos. Versículos 3 ao 32. Assim diz o Senhor. Viveu Adão 132 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Até aqui, amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós te pedimos que, agora que a tua palavra será pregada aos nossos corações, que através do teu Santo Espírito, Senhor, que sejamos iluminados para compreender a tua palavra e que através dela sejamos edificados, sejamos transformados, Senhor, e nos tornemos semelhantes ao nosso Salvador Jesus, em tudo aquilo, Senhor, que tu nesta manhã nos admoestar, em tudo aquilo, Senhor Deus, que tu nos exortar. Abençoa-nos, Senhor, com a tua palavra, que seja a tua boca a falar aos nossos corações, e que tudo seja para o louvor da tua glória. Em Cristo Jesus, é assim que nós te oramos, Senhor. Amém
e amém. Epitáfio. Muitos aqui devem saber o significado disso. Mas para os que ainda não sabem, um epitáfio é uma mensagem escrita em uma lápide ou em um outro monumento no túmulo de alguém. Uma mensagem que tem como finalidade dar significado à existência daquela pessoa em frases curtas ou em versos poéticos. Alguns epitáfios nos lembram de nossa própria mortalidade, como é o caso da famosa inscrição latina que diz Hodie mihi cras tibi. Hoje para mim, amanhã para ti. Outros nos lembram de familiares queridos, como saudade dos sorrisos, dos beijos e do amor que sempre dedicou. Há outros que são bem curiosos, como, por exemplo, o de John Maxwell, que aparece no monumento à Segunda Guerra Mundial, e ali na sua lápide está escrito: pelo amanhã de vocês, estes deram o seu hoje. Há também aqueles epitáfios que dão testemunho da graça salvadora e santificadora de Jesus Cristo, como é o caso do missionário inglês, pioneiro nas missões na África, David Livingstone, que teve na lápide de seu túmulo, na abadia de Westminster, em Londres, a seguinte inscrição: uma vida gasta no esforço incansável de evangelizar. E certamente, meus irmãos, que assim como Livingstone, outros cristãos desconhecidos de nós tiveram em suas lápides registros semelhantes. Entretanto, nada e absolutamente nada se compara ao epitáfio destes filhos de Adão, especificamente os da linhagem de Sete. Pois estes tiveram seus epitáfios esculpidos e eternizados não em uma lápide, não em uma rocha, mas nas páginas das Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento. Sendo assim, o tema do sermão dessa manhã é: não acharás entre os mortos aquele que vive. E eu peço que você volte para a Escritura, deixe-a aberta no texto que nós lemos e comece a observar alguns aspectos intrigantes que esse texto, na manhã desse dia, nos traz. Desde a sua estrutura, como também a sua temática. Observe aí que nos versos que lemos há um grande bloco composto por aproximadamente 10 parágrafos que se estendem aí do versículo 3 até o versículo de número 32. Você vai observar que em cada um destes parágrafos há uma referência a pelo menos uma geração dos descendentes de Adão, onde nascimento, vida e morte são enfatizados. No que diz respeito aí à estrutura, observe que o autor estabelece então um padrão para falar acerca disso. Em primeiro lugar, ele traz o nome do descendente. Logo depois, ele traz a idade com que esse descendente gerou o seu próximo descendente. Depois, ele diz o número de anos que viveu após o nascimento do seu descendente. Em quarto lugar, ele diz acerca da multiplicação desse descendente, com a expressão, e teve filhos e filhas. Em quinto lugar, ele fala depois o número total de anos que viveu aquele dependente e, por fim, ele dá uma ênfase na expressão fúnebre e morreu. Portanto, nós temos aqui, ao longo desses versículos, 10 gerações em 10 parágrafos e todos eles seguem a mesma estrutura, exceto em 3 situações. 3 situações que eu chamo a sua atenção nessa manhã. A primeira delas se encontra no versículo de número 3, no parágrafo que fala acerca de Adão. Observe aí que no versículo 3, o autor nos diz que Adão viveu 130 anos e gerou um filho. Ele completa, ele diz, a sua semelhança, conforme sua imagem. Veja,
A ideia do autor é mostrar aos seus leitores que a imagem e a semelhança de Deus continuaram presentes no gênero humano, mesmo depois da queda. Mesmo o homem tendo desobedecido a Deus, mesmo o homem tendo sido castigado por Deus, mesmo o homem tendo sido expulso do jardim, decaído de seu estado, tornado-se um pecador, ainda assim a imagem de Deus não lhe foi obliterada, ou seja, não foi apagada. Não, irmãos, de modo nenhum. Não só não foi apagada, como agora essa imagem é transmitida à sua descendência. Porém, meus irmãos, essa imagem é transmitida não na forma pura com a qual originalmente fora dada a Adão, mas com a imagem que foi afetada pela autodeterminação deste e corrompida pela ação deste, e nesse caso, corrompida pelo pecado. Dessa forma, então, Moisés prossegue narrando a geração dos filhos, por quem a linhagem pactual foi então perpetuada. E faz isso, a partir de agora, dentro daquele padrão estrutural que nós falamos ainda há pouco. Indivíduo, idade da geração, novo indivíduo, tempo de vida e morte. Assim nós vamos ter Adão, depois de Adão nós vamos ter a Sete, depois de Sete nós vamos ter a Enos, depois de Enos nós vamos ter a Cainã, depois de Cainã nós vamos ter Maalalel, depois de Maalalel nós vamos ter a Jared, depois de Jared nós vamos ter então Enoque. Observem que estes anúncios de vida e de morte servem para indicar aqui no texto duas coisas. Em primeiro lugar, que a morte reinou a partir de Adão, como uma lei imutável sobre os homens. E em segundo lugar, que a vida, apesar de combatida, não foi perdida. Na preservação da raça, a esperança na semente era mantida e a fé no descendente, que um dia venceria o autor da morte, era outorgada. É por isso, então, que ele vai dizer no versículo 21, vejam aí, versículos 21 ao 24. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Aqui nós temos uma segunda exceção dentro daquelas três que eu havia dito aqui ainda há pouco. Observem que esse parágrafo 21 a 24, ele altera o padrão dos que o antecedem. E por que ele altera? Ele altera para chamar a atenção dos seus leitores. Ele quer destacar algo com isso. E aqui, nesse caso, é o que ele mais quer destacar. Enoque, observe, é o sétimo da geração de Adão. E aqui ele está claramente em contraposição a Lameque, o sétimo da descendência de Caim. Enoque, portanto, é um símbolo da força pactual dentro da linhagem de Adão. É por isso que Moisés se refere a ele como sendo o que andava com Deus. E observe que ele diz isso duas vezes. Ele diz tanto no início do versículo 22, como também no versículo de número 24. E é interessante porque quando observamos o significado do que isso significa, ou seja, quando observamos o significado desse verbo especificamente que o autor utiliza aqui, o verbo andar, do hebraico halar, nós percebemos que esse verbo é geralmente utilizado no Antigo Testamento para fazer uma referência à vida vivida em conformidade ou desconformidade à aliança, ao pacto de Deus. Em obediência ou desobediência ao Senhor. Em obediência ou desobediência, em cumprimento ou descumprimento do pacto. E nós vamos ver isso em vários textos do Antigo Testamento. Abra sua Bíblia em Êxodo 16:4. Êxodo 16:4. Êxodo 16:4.
Moisés diz: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia. Veja bem, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Agora vá para Levítico 26, versículos 3 e 4. Levítico 26, versículos 3 e 4. Levítico 26, versículos 3 e 4. Moisés mais uma vez utiliza esse verbo, dizendo, e aqui Deus falando: se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. Observe ainda Deuteronômio 8, versículo 6. Deuteronômio 8, versículo de número 6. Deuteronômio 8, versículo 6. Diz assim o Senhor: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, a terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Vejam, irmãos, nós temos ainda no próprio livro de Gênesis, no capítulo seguinte, a mesma expressão, o mesmo verbo sendo utilizado agora para com Noé. Se você observar o capítulo 6 de Gênesis, versículo 9, você verá que Moisés vai dizer: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Sendo assim, essa expressão é utilizada aqui por Moisés para evidenciar o caráter da linhagem setita. E que caráter era esse, irmãos? O caráter de uma linhagem que estava com seus olhos fitos em Deus, na observância dos preceitos de sua aliança. Uma geração cujo cuidado constante era o de conhecer, imitar, agradar a Deus, sob todas as circunstâncias, mantendo sempre comunhão e um relacionamento vivo com esse Deus, o único Deus. Uma linhagem dedicada ao serviço, e quando nós falamos aqui de serviço, esse termo é em referência à adoração. Então, uma linhagem dedicada ao serviço de Deus, à adoração a Deus, totalmente governada por sua vontade. Sendo assim, se com Lameque, o sétimo da linhagem de Caim, a impiedade alcançou o seu auge, lembra de Lameque, lá no capítulo 4? Ele toma 2 mulheres, quando cada homem tomava uma mulher para si, ele toma 2. Assim como seu pai, Caim, ele também é um assassino, mas ele se regozija de ter tirado a vida de um rapaz de forma banal. Ora, se com Lameque, o sétimo da linhagem de Caim, a impiedade alcançou o auge, é com Enoque, então, neste caso, irmãos, o sétimo da linhagem de Sete, que a piedade tem o seu apogeu. Na comunicação da verdadeira religião. Na vida pactual vivida de modo agradável ao Senhor. E é por isso que Moisés faz questão de enaltecer isso. Enoque andou com Deus. Mas o que isso tem a nos dizer? Muitas coisas. Diversas coisas. Observe que essa expressão nos mostra que houve uma reconciliação. Alguém só pode andar com outros se estiverem de acordo. Então a expressão andou com Deus nos mostra que houve uma reconciliação entre Deus e o homem. E é interessante porque as Escrituras em muitas passagens afirmam que a mente carnal do homem, ou seja, do homem natural, não convertido, não regenerado, é inimizade contra Deus. E nós bem sabemos que isso se deve ao fato de que nossos primeiros pais contraíram essa hostilidade quando comeram do fruto da árvore que Deus disse a eles para não comer. E transmitiram o mal do seu pecado e essa maldição para a sua descendência, integralmente,
transferiram o amargo sabor maligno do efeito do seu ato. E nós podemos ver essa inimizade estampada logo depois que eles caem. Ainda que seja de forma seminal aqui, irmãos. No esforço de Adão ao esconder-se atrás das árvores do jardim, fugindo da presença de Deus. Mas não é somente isso, essa hostilidade se torna plausível quando Adão, a fim de achar uma desculpa diante de Deus, procura tirar a sua culpa e colocar sobre a mulher, que Deus o havia dado. E não apenas isso, é também demonstrada na insurreição imediata de Adão contra Deus, numa tentativa de transferir a culpa do seu pecado para o próprio Criador. É por isso que o puritano John Owen diz que os homens estão sempre à procura de algo para se insurgirem contra Deus. Porque há uma inimizade latente entre Deus e os homens. Entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Entre a semente da mulher e a semente da serpente. Entre os cumpridores do pacto e os quebradores do pacto. E isso, meus irmãos, é um fato plenamente comprovado. No dia a dia nós podemos ver isso. Observem como os não regenerados procuram atacar constantemente toda sombra ou forma de piedade. Olhem para o que fez Caim, quando odiou e não apenas odiou, invejou e não apenas invejou, mas assassinou seu irmão Abel, porque esse era amado e favorecido particularmente por Deus. Olhem para o que fez Saul, que perseguiu Davi e colocou a cabeça dele a prêmio, depois de saber que Samuel o havia ungido rei sobre Israel. E não duvidem, irmãos, porque essa é a mesma inimizade que governa e prevalece no coração de cada homem gerado segundo a descendência de Adão, e que não se rendeu ainda a Cristo. Vejam como até mesmo criancinhas têm uma indisposição com aquilo que é santo. Olha a aversão delas à oração, muitas vezes. Parece um grande fardo. Orar alguns segundos. Todo esse pecado e a impiedade no coração dos homens são manifestos como um dilúvio inundando o mundo, irmãos. Por isso, atentem ao que é dito. Pois para andarmos com Deus, é necessário que o poder dessa hostilidade, é necessário que essa inimizade predominante seja extirpada. Paulo, em Romanos 8:7, deixa isso muito bem claro, quando ele fala do pecado que habita nele, o pecado que habita em mim, e diz, é inimizade contra Deus. É a isso que ele se refere com o seu fronema te sarcos, ou seja, os fortes desejos que ainda permanecem em sua carne, até mesmo naqueles que são regenerados. Ele sabe que todo pecado é inimizade contra Deus, por isso ele luta contra. No domingo passado, nós tomamos aqui o exemplo de Jonathan Edwards, que procurou conhecer seu coração porque tinha essa mesma verdade gravada no seu peito. E não era isso que ele desejava. É por isso, então, que o apóstolo Paulo vai exortar os crentes a fazerem morrer a carne, o velho homem, a natureza adâmica, inimiga de Deus. E ele ainda vai dizer mais, que só há uma forma de fazer isso. Só há um meio de se alcançar isso. Cristo. Porque somente Jesus Cristo pode nos reconciliar com Deus. Somente Ele pode desfazer a inimizade.
essa hostilidade que existe entre os homens e Deus, causada pelo pecado, porque somente Ele pode remover isso, somente Ele pode nos justificar disso. E isso Ele faz através da obra do seu Santo Espírito. Vejam, irmãos, somente através da justiça e expiação todos suficientes do Filho de Deus é que podemos então sermos reconciliados com Deus. E depois de sermos então reconciliados com Deus, é que podemos então andar com Deus. Como andou Enoque, como andou Noé. Parafraseando o profeta Amós, lá no capítulo 3, ele diz: podem dois caminhar juntos se não houver entre eles um pacto? Jesus é a nossa aliança, bem como mediador dessa aliança. Por isso, Paulo diz em Romanos 5, versículos 1 e 2, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A reconciliação com o Criador, irmãos, é a grande mensagem do Evangelho. Pois a ação de andar com Deus denota um sinal, uma prova de que somos amigos e não inimigos. Uma prova de que somos próximos e não distantes. Ainda que tenha havido divergências no passado. Logo, esse caminhar juntos revela que nos reconciliamos e nos tornamos amigos de novo. A nós, pastores, foi confiado o ministério da reconciliação. E como ministro, nós temos que proclamar aos pecadores no lugar de Cristo a se arrependerem de seus pecados. Crerem em Jesus para serem reconciliados com Deus. E quando estes atendem o gracioso convite e são realmente, pela fé, trazidos a um estado de reconciliação com Deus, então, e só então, irmãos, eles podem dizer que estão começando a andar com Deus. E talvez você pergunte, mas como assim começando? Começando porque andar com Deus implica estabelecer uma firme e permanente comunhão e amizade com Ele. E isso só ocorre, segundo as Escrituras, quando o Espírito Santo habita em nós. Isso foi o que Jesus prometeu quando disse aos seus discípulos que o Espírito Santo estaria neles e com eles. E isso era o que o apóstolo João queria que compreendêssemos, quando registrou acerca de uma pessoa permanecendo em Cristo, andando como se ele mesmo também andasse. Logo, não há equívoco, irmãos. Esse é o exato sentido que o autor da carta aos Hebreus também quis transmitir, quando, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, disse: e andou Enoque com Deus. Todos estão afirmando que este homem manteve e cultivou uma santa, firme, habitual, indubitável, ininterrupta comunhão e amizade com o Senhor. Em e através de Jesus Cristo. Logo, andar com Deus significa comungar da vontade divina numa habitual dependência de seu poder e promessa, numa total e voluntária dedicação à sua glória. Num exame frequente de seus preceitos, em tudo o que fazemos, e numa costumeira autossatisfação em agradá-lo em todos os momentos das nossas vidas, sejam estes momentos de alegria ou de sofrimento. Mas andar com Deus não significa apenas isso. Significa também progredir ou avançar na vida piedosa. Vejam, você já parou para pensar na principal ação desse verbo andar?
O que está pressuposto aqui, irmãos, a ação que esse verbo espelha, está pressuposto um movimento. E no nosso caso, é um movimento progressivo, que segue em frente. A pessoa que caminha, ainda que se mova vagarosamente, progride. Ela não permanece no mesmo lugar. E é isso que acontece com aqueles que andam com Deus. E sabe por que eles não permanecem no mesmo lugar? Não é por força intrínseca a eles, mas porque o Senhor é quem os fortalece. Como diz o salmista, de força em força. Ou até mesmo na linguagem do apóstolo Paulo, de glória em glória. Os conformando à sua imagem. Os tirando de um estado para levar a outro superior e não inferior, e não no mesmo patamar. Ora, quando alguém nasce de Deus, para todos os fins e propósitos, é um filho de Deus. Ah, mas outrora eu não era, mas se agora eu nasci de novo, eu devo me assemelhar com os meus pais, com o meu Pai eterno. Logo, quando alguém nasce de Deus, para todos os fins e propósitos, ele é um filho de Deus, cuja vida admite certos declínios. Sim. Mas não são os declínios que marcam a sua vida. É o seu avanço. Sua vida tem sido marcada pelo quê? Pelo declínio ou pelo avanço? Pare e pense, de um ano atrás para cá, você evoluiu espiritualmente ou involuiu? Abram suas Bíblias em 1 Timóteo 4,15. 1 Timóteo 4, versículo 15. Vejam o que Paulo diz ao jovem Timóteo, jovem pastor Timóteo. 1 Timóteo 4,15, Paulo diz: medita estas coisas e nelas sê diligente, para que teu progresso a todos seja manifesto. O que está sendo exigido de Timóteo aqui, irmãos? Progresso. Oculto o progresso? Não. Manifesto o progresso. Assim como foi exigido de um pastor, é exigido também de todos os demais cristãos. Independentes se são oficiais ou não. Segunda Epístola de Pedro, por favor, Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 18. O apóstolo de Jesus Cristo vai dizer, 2 Pedro 2,18, ele vai dizer: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, a nova criatura cresce em estatura espiritual. Porém, mesmo que uma pessoa seja uma nova criatura, ainda assim haverá alguns que serão mais e outros menos conformados à imagem divina. Estes, após a morte, serão admitidos em maior grau de bem-aventuranças e os outros em menor, mas todos serão admitidos. O que não pode haver dentre estas novas criaturas são pessoas estagnadas, paradas no tempo,
e no espaço. Isso seria uma ação contrária à natureza espiritual desse novo ser. Seria uma ação contrária, semelhante à que tomaram Adão e Eva em sua ação de rebeldia contra aquele que os criou. Não perceber isso tem feito muitos incorrerem em erro. Graves erros, irmãos. Gravíssimos erros. A vida piedosa é algo intrínseco aos que andam com Deus, meus irmãos. É algo intrínseco aos filhos de Deus. Aqueles que foram firmados na sua aliança por meio de Cristo. A vida piedosa é intrínseca aos crentes. De modo que não existe crente piedoso e crente não piedoso. Como não há pactuante firme e pactuante não firme. Ou você cumpre o pacto, ou você quebra o pacto. Ou você é crente, ou você é incrédulo. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Não há meio termo. Mas eu reitero, uns vão desenvolver essa vida piedosa mais, outros menos. Mas todos desenvolvem. E lembrem-se, quanto maior o conhecimento, maior deve ser a piedade. Assim como maior o amor, maior deve ser o temor, a reverência, o respeito, a amizade. Portanto, andar com Deus significa estarmos reconciliados, unidos com o Senhor Deus pela fé em Jesus Cristo, a fim de progredirmos no relacionamento com Deus e sermos conformados mais e mais à imagem de seu unigênito. Como então fazemos isso? Há 4 formas de fazermos isso, meus irmãos. Primeiro, nos dedicando à leitura da palavra de Deus. Abram aí as suas Bíblias em João 5,39. João 5,39, por favor. João 5,39. João 5,39 diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Se você for ao Salmo 119, versículo 105, você vai ver o salmista declarar: a lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A leitura da palavra é uma característica indiscutível, irmãos, de uma pessoa piedosa, de alguém que anda com Deus, de alguém cujo deleite está na lei do Senhor e se exercita nela dia e noite. Entrega-te à leitura, diz Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 13 de sua primeira carta. Assim como disse o Senhor a Josué: e este livro da lei nunca se afaste de tua boca. Meus irmãos, percebam que tudo o que foi escrito é para o nosso aprendizado, é para a nossa edificação, porque a palavra de Deus é útil para o ensino, é útil para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, e de todas as maneiras, suficiente para tornar cada um dos filhos de Deus perfeitamente habilitado para toda boa obra, perfeitamente habilitado para andar junto de Deus. Mas sem a palavra, ficamos expostos a todas as formas de engano e em grande perigo, como um barco à deriva, prestes a naufragar. Veja, até mesmo Jesus nos ensina isso em sua vida e ministério. Porque mesmo sendo o próprio Deus,
possuindo o Espírito de Deus em plenitude, sempre foi guiado pelo está escrito. Como é mesmo que Cristo vence o diabo? Não é exatamente pela palavra? As Escrituras são os oráculos vivos de Deus, meus irmãos. Não somente porque criam uma nova vida em nós, mas também porque a mantém e desenvolve a nossa alma. O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, declara: a voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. E ele ainda acrescenta: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela d'alva nasça em nosso coração. Sendo assim, até que nós deixemos este corpo e vejamos a Jesus face a face, devemos ver e conversar com ele através do espelho. Sabe qual é o espelho? A sua palavra. Devemos fazer do seu testemunho nosso conselheiro diário. Devemos valorizá-la. Como valorizou Maria, aquela irmã de Lázaro, que deixou seus afazeres de casa para ouvir o mestre quando este falava. Em segundo lugar, devemos nos dedicar à prática da oração, irmãos. Por quê, pastor? Porque o Espírito da graça vem sempre acompanhado do Espírito da súplica. Ele é o próprio fôlego da vida da nova criatura, o sopro da vida divina, por meio da qual a centelha do fogo santo é acesa na alma por Deus e é mantida pelo Senhor. Crescente. A negligência de orar tem sido frequentemente uma abertura a muitas doenças espirituais e tem sido acompanhada de consequências fatais. Em nossos dias, a oração tem sido terrivelmente negligenciada, irmãos. Um dos pais da igreja, Orígenes, observou que oferecia incenso a um ídolo no dia em que saía de seu quarto, sem ter orado a Deus. Sabe por que Orígenes pensava assim? E não somente ele, outros pais da igreja também. Porque a oração era uma prática essencial à vida de todo crente piedoso. Como diziam os puritanos, a oração é uma das partes mais nobres da vida de um homem. É por isso que Paulo vai dizer: orai sem cessar, com toda sorte de súplicas. O próprio Senhor Jesus disse por várias vezes: orai e vigiai. Para quê, irmãos? Ele disse para nós fazermos isso, para não entrarmos em tentação. E essa é uma das principais razões de passarmos por muitas tentações, diversas tribulações, e sermos afligidos por cada uma delas. É também uma das causas da crescente incredulidade de muitos corações ditos cristãos. É a razão de uma fé pálida e sem forças. Porém, lembre-se que Jesus não nos quer sempre de joelhos ou trancados em nossos quartos, negligenciando os nossos deveres diários. O que Ele quer é que nossas almas sejam mantidas em atitude de oração, de modo que sejamos capazes de dizer, como disse um certo puritano em seu leito de morte na Escócia aos seus amigos: pudessem essas cortinas ou estas paredes falar, elas
contariam a vocês que doce comunhão eu mantive com o meu Senhor aqui por longos e vários anos. Podemos dizer o mesmo, irmãos, de nossas casas. Se nossas casas pudessem testemunhar acerca de nossa vida, diriam que o nosso testemunho é um testemunho de um filho de Deus, de um homem, de uma mulher piedoso. George Whitefield, ao pregar esse mesmo tema, bradava aos seus ouvintes: ó, a oração, a oração! Ela eleva o homem a Deus e desce Deus ao homem. Ela ergue o homem até Deus e traz Deus até o homem. Querem andar com Deus? Orem sem cessar. Orem. Quer seja em secreto ou publicamente. Orem. E quando vocês estiverem prestes a voltar para as tarefas do dia a dia, façam preces abundantemente. E enviem de tempos em tempos breves cartas para o céu nas asas da fé, como disse Thomas Boston. Elas irão alcançar o próprio coração de Deus e retornar novamente para você, carregadas de bênçãos espirituais. Mas não apenas a palavra, não apenas a oração, dedique-se também à meditação nas verdades bíblicas. Isso me lembra o que certa vez disse Lutero: oração, leitura, provação e a meditação fazem um ministro. Eu digo a vocês que não apenas um ministro, também produzem e aperfeiçoam todo e qualquer cristão. A meditação, meus irmãos, é para a alma o mesmo que a digestão é para o corpo. E se teve um homem que sabia bem desse princípio, era Davi. Por isso ele constantemente se ocupava meditando, até mesmo nas vigílias da noite. Um homem de guerra, um rei. A tradição rabínica diz que Davi compunha muitos dos salmos enquanto meditava na palavra de Deus. Como diz ele mesmo em sua santa lei. Diz que enquanto Davi meditava, o vento soprava nas cordas de sua harpa, um som era emitido. E aquele som, para Davi, era como um chamado à composição de um hino de louvor ao Senhor. A meditação, meus irmãos, é uma espécie de oração silenciosa, através da qual a alma do crente é levada para fora de si mesma em direção a Deus. Como dizia Davi, enquanto eu meditava, acendeu o fogo. Enquanto você meditar na obra e na palavra de Deus, meus irmãos, do Deus Todo-Poderoso, manifestado em carne, frequentemente, você irá sentir arder o amor divino em seu coração. E não titubeará em proclamar este mesmo amor na sua vida. Logo, sejam assíduos na palavra, sejam assíduos na oração, mas sejam também assíduos na meditação, para manter um íntimo e estável andar com Deus Altíssimo. Em último lugar, devemos também, para andar com Deus, procurar obedecer às ordenanças que o Senhor nos dá, a fim de nos conservar em seus santos e retos caminhos. Portanto, procure suprimir de sua vida todo tipo de pecado. Arremesse contra as pedras, como diz o salmista, os filhos da Babilônia que existem em seu coração. Faça-os naufragar a todos. Que o pecado seja sempre um estranho no seu coração.
A Escritura diz que Zacarias e Isabel eram justos diante de Deus e andavam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Todo cristão instruído considerará os mandamentos não como algo desprezível, não como algo impossível, mas sim como canais condutores, por meio dos quais o infinitamente afável Deus comunica sua graça às suas almas. Assim, o cristão reputá-los-á como o pão das criancinhas e como seu mais alto privilégio. Lembram-se do rei Josias? Convertido a Deus, e o quanto ele pôde desfrutar do Senhor ao procurar viver em conformidade com a sua santa lei. Consequentemente, é assim todo o que crê, irmãos. Ele se alegrará quando ouvir os outros dizerem: vamos à casa do Senhor. Ele se regozijará em estar no lugar onde mora a glória de Deus e ficará totalmente desejoso de aproveitar todas as oportunidades para manifestar a morte do Senhor Jesus Cristo até que Ele venha. Porque a lei do Senhor é como uma receita médica para todas as doenças que possamos nos sujeitar. Ou que possamos estar sujeitos. O médico nos preceitua a fim de evitar que venhamos a adoecer. Mas não apenas isso, em caso de doença, ele também preceitua o remédio corretivo. Fazendo com que saibamos não apenas evitar a doença, mas também tratá-la, se formos acometidos dela. A Escritura nos faz conhecer. A lei nos ajuda a evitar a doença. Mas o remédio eficaz é Cristo, irmãos. Ele é o antídoto para o mal do nosso coração, o pecado e a morte. Assim como ele também é o caminho para a comunhão e verdadeira reconciliação. Como dizia Thomas Boston, Cristo removeu aquela espada flamejante que nos impedia de voltar a andar com Deus em seu belo jardim e fez do fogo consumidor, ao qual estávamos outrora destinados, um sol que aquece as nossas almas. Somente por meio de Cristo podemos andar com Deus. Como assim também andou Enoque. Vejam, Enoque não andou com os homens daquela época perversa, mas sendo um profeta e pregador, como pode ser deduzido daquilo que escreve Judas em sua carta, com grande zelo e coragem, ele protestou e pregou contra suas más práticas. E corajosamente, em meio a uma geração iníqua, confessou Deus e seus caminhos no meio deles. Enoque superou todos os antediluvianos quanto à vida piedosa, a ponto de Moisés dizer no versículo 24, Enoque andava com Deus até que não foi mais visto. Andava com Deus até que de repente já não era. Não porque morreu, mas porque foi tomado pelo Senhor Deus em vida. E é interessante, porque Enoque foi tomado por Deus em seu caminhar, prenunciando aquilo que nos está legado no porvir, irmãos. Que também seremos tomados por Deus e transformados para viver eternamente. Assim, Enoque é o protótipo, o exemplo, o primeiro referencial do que acontecerá com a descendência da mulher, os filhos de Deus, quando o descendente vier nos resgatar, livrar-nos deste mundo que foi amaldiçoado por Deus e inaugurar o novo céu e a nova terra. Enoque foi transformado por Deus e levado à sua presença, um corpo glorioso, imortal, incorruptível, e espera na presença dele
por esse dia que nós também ansiamos. Isso então nos leva ao último ponto da palavra nessa manhã, de observação da linhagem de Adão aqui. Porque de Enoque nasceu Metusalém. Metusalém gerou a Lameque, e Lameque gerou a Noé. Vejam aí, versículo 28. Metusalém era filho de Enoque, irmãos. A partir dele aqui, Moisés, então, retoma o padrão da lista. Ele gera Lameque, não aquele Lameque descendente de Caim, que tomou 2 mulheres, outro Lameque. Que assim como os outros antes dele, gera outros filhos e filhas cujos nomes não são mencionados e morre. E é interessante, irmãos, que Metusalém é o mais longevo dos descendentes da mulher. Ele viveu 969 anos. Se tivesse vivido mais um pouco, teria chegado a 1000 anos. É curioso a idade de Metusalém, porque provavelmente foi contemporâneo de Noé. Alguns acham, inclusive, ao fazer as contas com as informações disponíveis nessa passagem, que ele morreu no ano do dilúvio. E quando olhamos para essas idades longevas e observamos essas curiosidades, nós percebemos o quão importante é a longevidade, meus irmãos. Muitos desses que são citados aqui provavelmente viveram juntos na mesma época e compartilharam o mesmo conhecimento de Deus, o culto, mantendo-o vivo em suas gerações, sendo consolados em uma época de tamanha tristeza e dor. Imaginem se reunindo todo dia do Senhor, junto não apenas com seus filhos, mas seus netos, bisnetos, tataranetos, tetranetos. Lameque, filho de Metusalém, por sua vez, gera Noé. E ele chama Noé de descanso. Que interessante. E esse nome foi dado somente porque em toda a geração havia esperança da chegada do descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, que libertaria o homem da morte, do cativeiro do pecado. Porque foi isso que Deus prometeu em Gênesis 3,15. Que havia prometido ao primeiro casal, ainda no jardim, antes de expulsá-los. Uma esperança que foi perpetuada através de todos esses descendentes. De forma que todos eles nutriam essa esperança. Será esse? Será aquele? É agora? Vejam que quando nasce Caim, Eva acha que seria Caim, o descendente que Deus havia prometido. Tanto é que ela diz, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Em seu íntimo ela deve ter dito, e Adão também é esse. Louvado seja o Senhor, mas não era. Abel poderia ter sido, mas foi morto. Mas aí então nasceu Sete. E por aí segue toda a descendência da mulher. Assim, a esperança da chegada do Messias era tão forte nesse período que as pessoas chegavam a nomear seus filhos nessa expectativa. No entanto, acredita-se que Lameque teve uma revelação especial a respeito de Noé. Pois quando ele nasce, ele chama Noé de descanso, como diz aí no versículo 29. Veja aí o versículo 29. A quem chamou Noé, dizendo, este nos consolará de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, que provém da terra que o Senhor amaldiçoou. Noé pode ser chamado de bem-aventurado aqui. O bem-aventurado do Senhor. A essa altura, meus irmãos, nós já estamos há milênios da morte de Adão. Desde o Éden. Mas a consciência da maldição da terra, do sofrimento, do castigo que Deus havia imposto à humanidade, ainda estava clara para todo o mundo. Lameque deve ter pensado, quem sabe Noé será aquele que nos trará o consolo, o alívio de todos esses sofrimentos que estamos passando, desde que nosso primeiro pai, Adão,
pecou e precipitou a nós e a todos os nossos filhos nessa condição de miséria, de culpa, de corrupção e, por fim, de morte. Quem sabe não é Noé aquele que nos dará descanso. Noé, de fato, lhes deu descanso, irmãos. Ele foi o único daquela época que escapou da destruição quando veio o dilúvio, que é exatamente o tema do próximo capítulo. Mas Noé não era aquele que o Senhor havia prometido, embora ele apontasse para esse. Embora com certeza ele pregasse a respeito desse que viria, o ungido de Deus, o Messias. Como Pedro fala em sua primeira carta, quando menciona que Noé profetizou e ensinou o Evangelho. Na verdade, Pedro diz que o Espírito de Cristo estava em Noé, quando ele anunciou o Evangelho, mas ele mesmo não era o Cristo. Pois ele, assim como os demais de sua geração, morreu. Morreu como morrem todos os homens, irmãos. No início do sermão, nós falamos acerca do epitáfio. Um dia a morte chegará para cada um de nós, irmãos. Se não vier hoje, certamente em algum amanhã. E quando ela vier, o que escreverão na sua lápide? O que será dito aos que ficarem acerca do seu tempo aqui? Whitefield dizia que se alguém depois de sua morte disser que você era alguém que andava com Deus, isso é sinal de que sua vida, sob hipótese alguma, foi vivida em vão. Que o Senhor nos ajude a andar sempre ao seu lado, irmãos. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por tua palavra na manhã de teu santo dia. Te agradecemos por nos ensinar acerca da tua linhagem santa e de como tu, através da tua providência, Senhor, preservou a linhagem do teu descendente, que viria e veio, Senhor Deus, e que há de vir novamente. Nos ajuda a fazer como nossos irmãos do passado fizeram, a andar contigo, Senhor, a ter comunhão contigo, a cumprir a tua vontade, obedecer os teus mandamentos, nos alegrar em tua presença, Senhor, e fazer a tua vontade, para o louvor da tua glória. Amém.